Olá, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vicesláudia Brandão, nutricionista, e hoje a gente vai contar um pouquinho da história da Isabela com a endometriose. Na verdade, provavelmente você está vendo a gravação aqui, né? Se você não está ao vivo, mas eu vou dar as boas-vindas para quem está ao vivo aqui comigo. Então, pula essa parte e vai lá para o nosso conteúdo, tá? Então, como eu estava falando aqui, hoje a gente vai lançar um tipo de live diferente aqui nesse perfil, tá? Que é uma live onde eu vou conversar com as minhas pacientes, isso mesmo. E essa ideia, na verdade, ela surgiu para quê? Para que ela sirva de estímulo, de recarga de bateria para você que está aí do outro lado. Várias mulheres falam assim: nossa, Vi, eu me sinto tão inspirada quando eu vejo a história de outras mulheres que estão passando pelo mesmo que eu, quando eu vejo que foi possível para outras pessoas. Então é essa a ideia que a gente está aqui hoje, tá? Me falem se vocês estão me ouvindo bem, se está me vendo bem, se está tudo certinho. E deixa eu já enviar aqui essa live para as minhas amigas e queridas seguidoras. Façam isso aí também. Quanto mais gente tiver aqui no nosso bate-papo, melhor, né? Mais pessoas para conhecer essa pessoa incrível que é a Isabela e se beneficiar aí da história dela também. Deixa eu ver quem já está por aqui. A Cássia, a Patrícia, a Elizabeth, a Tamara, sejam muito bem-vindas. A Ana. Isso aí. Quem for chegando, vai aí colocando um oi. Me falem se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certinho, para a gente começar aqui a nossa live de hoje, tá? Nunes, ótimo, muito bem. Enquanto isso, eu tô aqui no aviãozinho, convidando as minhas amigas para entrar nessa live aqui também. Façam isso por aí também, tá? Muito bom. Olha aí a Gabi. Ótimo. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Já peguei aqui minha aguinha para a gente começar o nosso papo. E é isso. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Falem aí para mim. Deixa eu esperar aqui a Isa entrar para a gente poder começar. Beleza. Deixa eu ver quem mais. A Ju tá por aqui, a Lu também. Sejam muito bem-vindas. Boa noite. Obrigada, Gabi. Tava em dúvida se vocês estavam me ouvindo ou não. Obrigada. Ótimo. Deixa eu só a Isa entrar aqui para a gente começar o nosso papo de hoje. Enquanto isso, como eu estava falando aqui no início, a gente vai trazer mais, eu vou trazer mais as minhas pacientes para essas lives, para que vocês possam realmente se inspirar, entenderam o que deu certo para elas, quais foram as dificuldades que elas tiveram, quais foram os insights que elas tiveram aí no meio dessa jornada. A gente aprende muito com a experiência das outras pessoas, né? E essa é a ideia. Porque muitas vezes a gente fica achando que só a gente passa por aquilo, que só não dá certo com a gente. E na verdade, não é bem assim, né? Muitas vezes a gente vê o palco da outra pessoa, vê só o que deu certo para outra pessoa e não vê tudo que ela passou. Então a ideia é essa, tá? Deixa eu ver aqui se a Isa já entrou. Esqueci. Deixa eu chamar aqui. Isa. Aqui para a dona Isa
Vamos ver se ela recebe. Oiê! Oi, só um minuto, eu tô tentando. Ah, Aê! agora Tudo sim. bem, Isa? Tudo jóia, e Tudo bem. você? Olha só, essa é a Isabela. Eu chamo ela de Isa, né? Porque a gente já é íntima. Mas a Já Isabela, faz um tempo que a gente se conhece, exatamente, né? faz um tempinho aí que a gente já se conhece. E a nossa ideia hoje Sim, é que a Isabela realmente mostre para vocês um pouquinho como que foi a jornada dela em relação à endometriose. Porque como eu estava falando aqui para elas, Isa, a gente aprende muito com a história dos outros, né? E muitas vezes, quando a gente olha só o resultado do outro, a gente acaba achando que só não dá certo com a gente. E a gente não vê a jornada que aquela exato. pessoa já passou. Então, a ideia é fazer você hoje compartilhar um pouquinho dessa jornada mesmo com elas, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Eu acho que para começar, é legal você falar para as pessoas como que foi o seu diagnóstico. Vamos começar lá do início mesmo. Como que você chegou nesse diagnóstico de endometriose? Bom, então, em meados de 2019, eu comecei a sentir dores, mas assim, dores bem desconfortáveis mesmo. Uhum, E há muito tempo atrás, às vezes eu tinha que ir até ambulatório, hospitais, tomar soro na veia, medicamento, e eu não descobria o que era. E em 2019, as dores elas ficaram crônicas. uhum, Então, eu comecei a buscar ajuda, né? E suspeitando sempre que fosse infecção urinária. uhum. Aí eu comecei a buscar especialista e a gente não achava o que era a causa. Fiz vários exames e nada, até que em uma ultrassom foi diagnosticado a endometriose. Aí começou a minha busca por especialistas, Uhum. que é o que é muito difícil encontrar hoje, né, nessas causas. Sim. E através de um mapeamento, né, de endometriose, eu descobri que a minha endometriose era profunda. Uhum. Eu saí do consultório médico, eu fiquei assim, 1 hora e meia parada em frente a uma farmácia pensando o que que eu ia fazer. Porque quando vem o diagnóstico de endometriose na sua, para você, quando ele chega para você, o que que você pensa? Infertilidade. E você sempre teve esse Eu sonho de penso, ser mãe. sempre tive o sonho de ser mãe. Uhum. E aí eu pensei assim, poxa, eu com 30 anos, não sou mãe ainda, com endometriose profunda, o que que eu vou fazer? Passei um tempo assim pensando, né, analisando as causas. Uhum. Comecei a buscar. Passei por diversos especialistas. E você já E conhecia a aí, endometriose? Já sabia o que era? Ou foi uma coisa tipo nova para você? não, não, nem sonhava, nem sonhava. Uhum. E assim, eu acho que eu vinha com uma mentalidade de que não ia acontecer comigo. Uhum. Ah, poxa, quando eu engravidar, vai ser tudo ótimo. Eu não vou ter problema nenhum. Uhum. Entendi. Eu não vou ter problema nenhum. Vai ser tudo às mil Vai ser maravilhas. só, tipo, decidir E e nem pronto. sempre só decidir e pronto. Uhum. E não foi isso que Então aconteceu. já teve uma Então eu frustração, comecei inclusive, aí no início. uma frustração do início. Exatamente. Uhum. Só que assim, aí eu falei, poxa, nessa 1 hora e meia que eu fiquei entre a farmácia, olhando para o nada, pensando no que eu ia fazer, eu pensei, poxa, se eu não fizer nada por mim, quem vai fazer? Tem que ser eu.
Aí comecei a ler sobre o assunto. Uhum. Chegava aí, quanto mais você vai lendo, mais coisas vai aparecendo para você. E foi aí que veio a alimentação. Uhum. Eu falei, eu preciso buscar uma nutricionista. Uhum. Mas qual? Porque não são todas que são especialistas. Uhum. E aí começou a vir propaganda para mim nas redes sociais. Uhum. E eu comecei a entrar em contato. Só que eu acho que o médico tem que ser, o médico especialista, seja quem for, ele tem que ser amigo do Tem que paciente. ter um match ali, né? Não é qualquer pessoa. Exatamente, exatamente. E aí cheguei na Vi. Cheguei na Vi, de primeiro momento eu mandei mensagem e eu estava muito curiosa para saber como que era. Não conseguia, né, contato, né, pelas redes sociais, deixei no Instagram, aí tinha um Facebook, aí isso era, eu me lembro direitinho, era 8h30 da manhã. Lá pelas 11h30 ela me respondeu, para a gente já marcar um horário. Aí foi aí que eu comecei a mudar a alimentação. Uhum. Mas assim, no começo eu comecei aos poucos. Eu tirei o leite, depois eu tirei o café, que era uma coisa que se deixasse eu tomava uma garrafa. Uhum. E aí eu fui intercalando. Aí depois eu comecei com o pão integral. Foi E as fazendo ali dores as foram diminuindo mudanças que cabiam na sua rotina. ao longo do Uhum. tempo. Exatamente. E depois isso começou a fazer parte da minha rotina. Uhum. Quando eu vi, eu já estava acostumada a sair no final de semana e assim, aqui em Ribeirão a gente vai no Mercadão, né? Que é um lugar mais Uhum. conhecido. E já estava comprando sementes. A minha alimentação ela já estava completamente mudada. E naquela semana eu já consegui, assim, 5 quilos. Perdi 5 É quilos. verdade. Eu falei, eu acho agora que eu estou no caminho certo. Até te mandei mensagem, Uhum. lembra? Eu lembro que foi muito assim impactante por causa da quantidade de quilos e a gente perceber que aquilo não era uma perda de peso, mas era uma inflamação excessiva que tinha aí, que gerava um inchaço, né? Que contribuía para todos esses desconfortos. E eu acho que foi essencial, porque assim, uma característica que você tem, Isabela, é de você ser muito determinada, muito disciplinada. E aí, toda essa disciplina que você teve no início te trouxe resultados muito rápidos e te deu um gás para continuar. Eu acho que isso foi legal. Sim. E aí, assim, aí a jornada continuou, Uhum. né? Aí eu comecei um dia, eu falei, não, mas não é só isso. Eu já faço exercício físico em casa. Eu já tenho uma alimentação restrita, porque é uma alimentação restrita que a gente faz, né? Sim, no Eu já seu tenho uma caso foi alimentação bastante, saudável. né? No Porque meu você caso, tinha N exatamente. outras Mas coisas que precisavam ser equilibradas. ser tratadas. Exatamente. Porque além da endometriose, tinha impactado também o meu psicológico. Uhum. E assim, ó, na verdade, o que eu vejo Então eu muito? precisava. Que esse impacto psicológico, ele acontece de uma forma geral, tá? Não é só você, mas é como você falou, até na história do seu diagnóstico, quando você recebe o diagnóstico, é um mix de emoções, né? Você fica ali um pouquinho contente, porque agora eu sei que eu tenho alguma coisa, que não era coisa da minha cabeça, mas ao mesmo tempo vem aquele impacto do o que eu vou fazer agora? Qual que vai ser o Sim, meu destino, né? exatamente. E aí o meu marido chegou em casa, abriu a porta, eu estava sentada no sofá e ele falou: "Onde você está indo?" Eu falei: "Estou indo na academia. Se você quiser me acompanhar, a gente vai. Senão eu vou sozinha." O que que ele fez? Calçou o tênis e a gente foi. E aí virou rotina Que aquilo. ótimo. Assim, foi assim um ano de muitas lutas, mas lutas que a gente conseguiu melhorar. A gente melhorou, não só eu, mas ele também. A gente tinha determinação,
foco, só coisas saudáveis. Raramente ficava doente. E uma coisa, Vi, que eu devo assim até ressaltar, que você deve sempre também desconfiar o porquê de tanta infecção urinária, lembra? Sim. Até comentava com você. Que era um quadro atrás do outro, né? Sim. E não era infecção urinária, estava tratando como se fosse. Exatamente. As dores crônicas já eram da endometriose. Tanto é que depois da alimentação, que eu consegui o especialista certo, dentro de 3 meses, a gente conseguiu a cirurgia. Mas por quê? Porque eu já estava no caminho certo. Exatamente. Exatamente. E é importante a gente falar 2 pontos aí, Isa. O primeiro é que quando a gente fala de fertilidade, que sempre foi um dos seus objetivos dentro do processo, Sim. é 50-50. Então, assim, que bom que o seu marido pegou o tênis e entrou no barco, né? Não só da atividade física, da alimentação e tudo mais, mas é necessário. Às vezes, o que eu vejo muito aqui no consultório? As mulheres, elas carregam essa cruz da infertilidade. Então, tipo assim, ai, não, porque a gente não consegue porque eu tenho endometriose, não consegue porque eu tenho adenomiose, não consegue por XYZ. Só que às vezes, quando a gente vai olhar para a saúde do marido, a saúde dele também não tá legal. O espermograma dele não tá legal, ele não faz atividade física, ele é acima do peso, ele não come bem. Então é muito importante, quando a gente trabalha com fertilidade, entender isso. Eu tenho meu papel na fertilidade, mas o meu marido também tem. Então é importante os dois estarem nesse caminho juntos mesmo. É que, na verdade, eu falo que os dois têm que estar alinhados. Exatamente. Tem que estar junto. E assim, do meu marido, nesse ponto, eu não posso reclamar hora nenhuma. Porque desde o primeiro momento que a gente ficou sabendo, ele esteve comigo, assim, 100%. E um detalhe que, assim, eu gostaria de acrescentar, que para mim foi mais complicado, porque era a época de pandemia. Sim. Era a época de pandemia, ninguém estava atendendo. Quando atendia, era tudo muito restrito. Tanto E a que, gente não tinha até muita opção. para todo mundo assim entender, quando a Isabela chegou no diagnóstico, que a gente já estava trabalhando a questão alimentar e tudo mais, a gente já tinha visto que a cirurgia faria parte do tratamento dela, por causa do avançar mesmo da doença, né? E por estar na pandemia, Porque né, Isa, assim, foi muito complicado, porque não estava tendo cirurgia, enfim. Teve aí N percalços, mas no final deu certo, ela fez a cirurgia dela, até porque era importante para trabalhar a fertilidade. E pensando assim, no seu contexto todo, foi importante você ter esse tempo aí até a cirurgia, porque a gente te desinflamou muito até ela. Então você saiu da cirurgia muito bem, né? Como que foi a cirurgia para você? Sim. Foi assim, posso falar hoje, resumindo em 100%, que 50% foi alimentação e 50% foi o cirúrgico. Porque eu, no meu caso, se eu tivesse descoberto com antecedência, só a alimentação já me curava. Porém, quando eu descobri, a minha endometriose, ela já estava no intestino, ela já era profunda. Eu não tinha mais opção a não ser o caso cirúrgico, né? E encontrar um especialista que fizesse dentro do período que eu precisava, porque eu não podia mais esperar. Tanto é que quando eu cheguei no consultório, eu falo que os especialistas, eles têm que, assim, têm que andar junto. Ele já me perguntou, e como que vai a sua alimentação? Ele já tinha essa visão, né? Porque tem todo um quadro para ser seguido. Eu não posso fazer uma. A gente não pode fazer uma cirurgia amanhã se eu não tiver Exato. E uma causa assim definida. Olha, eu começo a falar, eu começo a chorar. não, mas você tem que viver a sua vitória mesmo. Só você sabe o que você passou, né? Então, é de emocionar mesmo, porque eu lembro de toda essa luta.
E é muito importante isso que você está falando, né? Que não adianta eu ter uma cirurgia amanhã se eu não estou preparada para isso. E eu acho que o seu caso ele foi tão redondo que, mesmo sem querer, mas por uma força maior, a gente teve um tempo necessário para que você ficasse 100% para fazer a cirurgia e para sair 100%. Exato. E assim, é muito importante também nesses casos, além da compreensão do marido, a compreensão da família, você ter amigos, porque assim, tudo vai intercalando. Eu falo que tudo acontece no momento certo, que aconteceu quando a gente já estava com a empresa, né? Uhum, Porque se eu estivesse trabalhando em outro lugar, eu já tinha sido dispensada, uhum. porque havia dias que eu não conseguia sair da cama. As pessoas entendem, entendeu? Acha difícil, acha complicado, acha que a gente está mentindo, mas não é isso. E assim eu posso falar com 100% de certeza que isso só vem da gente. É só a gente. A gente tem que querer. A mudança só vem de você. E eu lembro que até por você ter tido essas melhoras rápidas, né? Quando você começou a mudar a alimentação, você tinha muito medo de comer. Então, às vezes, eu falava Sim, assim: olha, tá ótima essa alimentação, tá maravilhosa e tal. Aí você falava, Vi, eu posso comer um picolé? Eu me lembro do picolé porque ficou marcado assim na minha cabeça. Eu posso comer um foi. picolé? Porque eu tô com muita vontade. Aí eu falei, claro que pode. Lembra que a gente conversou lá dos 80-20, tal, 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 que você pode de vez em quando sair do script, isso não é um problema. Aí você falava assim, não, mas é porque eu não posso perder meu resultado. Então, assim, esse foco, esse comprometimento, essa disciplina, eles foram muito importantes dentro do seu processo. Mas eles surgiram justamente por isso que você está falando, né? Porque só você sabe o que você passou. E só você sabe o que você passava quando você estava dentro dessas crises. E a gente sabe que é incapacitante Exatamente. mesmo, a pessoa não consegue sair da cama mesmo. E infelizmente nem todo mundo tem a dimensão e a empatia do que é isso realmente, né? É por isso que é muito importante trabalhar, eu falo, trabalhar a cabeça, o psicológico. Quando eu já estava em processo, né, de tratamento, há muito tempo, por conta mesmo das dores incapacitantes, eu já fazia psicoterapia. Uhum. Porque, assim, se você não trabalhar a mente, eu acho que você acaba entrando em um mundo que não tem mais volta. Uhum. Você acaba achando que aquilo é para sempre, que não tem jeito, né? Que você não vai conseguir realizar o sonho, Exatamente. por exemplo, de ser mãe, que era um sonho que você tinha bastante. E você falou aí da psicoterapia, mas eu sei que você fazia N outras coisas para também trabalhar essa sua Ah, mente. sim. Conta aí um pouquinho. Exato. Olha, além da psicoterapia individual, eu fiz psicoterapia em grupo várias vezes. Mesmo na pandemia, a gente fazia online. Uhum, Eu, de manhã, quando a gente tinha tempo, eu e meu marido, a gente saía para correr, para andar, caminhar. Eu tinha um tempo, eu fazia exercício em casa, uhum, eu fazia academia. A gente não ia de carro para academia, a gente ia andando, a gente ia a pé, porque a gente queria ver resultado. uhum, E a gente sabia que não podia perder tempo. uhum. É aí onde eu falo que eu fui muito rigorosa, né, Sim. com essas coisas. E, assim, fazia N coisas. Eu ia correr no parque, aqui em Ribeirão, né, tem alguns parques, a gente ia correr. Trabalhava muito, sempre tentando ocupar a cabeça. Tanto é que quando eu engravidei, eu fiquei sabendo, eu já estava com quase 3 meses, porque eu quase não tinha sintoma. Uhum.
Pra mim, eu tava normal. Aham. Era uma coisa do dia a dia. Eu só senti que tinha algo errado porque na casa da minha mãe eu comi um pedaço assim de frango, que é uma carne que eu já estava acostumada a comer por conta da restrição alimentar e eu passei mal. Uhum. Falei, gente, mas não tá certo. Por quê? Aí eu resolvi ligar para o meu ginecologista e fiz o Uhum. beta. E aí deu positivo. Mas eu não sentia nada. Por quê? Porque meu corpo já estava acostumado, Já estava saudável a ponto de ter já uma estava gestação saudável. saudável, né? Exato. Tanto é que a gente fala aqui em casa hoje, minha filha está com 8 meses. Ela não teve um episódio de Olha cólica. isso. Ela não teve uma gripe. Uhum. Para falar assim, nossa, ela teve uma dor de ouvido. Nunca teve. E isso é muito importante Nunca também, teve. porque às vezes, principalmente mulheres que estão num quadro como era o seu, elas se preocupam muito em chegar no positivo, mas elas não se preocupam em como vai ser essa gestação. E na verdade, a gente não pode pensar só no positivo, né? Infelizmente, eu recebo muitas mulheres com históricos de aborto, por exemplo, justamente porque muitas vezes toda a estratégia que ela fez foi pensando só em ter um positivo e não pensando no depois. A gestação é um momento que ela precisa de muito cuidado e você precisa estar 100% alinhada com a sua Sim. saúde para você ter uma boa gestação. Para você ter uma ideia, foi assim, pra gente foi uma surpresa tão grande, que eu e meu marido a gente já tinha conversado, olha, se não acontecer nada até o final do ano, o ano que vem a gente vai partir para FIV. Uhum. Vamos para FIV, vamos ver o que vai dar. E eu falo, e é igual a gente estava conversando hoje, né? Eu fiquei o dia inteiro pensando e é por merecimento mesmo, né? Eu acho que e Deus também, né? A Sim, que gente vem de Deus, né? Na verdade. que vem de Deus, que vem de Deus, exatamente. E eu lembro que, assim, eu lembro quando você me contou também que, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, agradeci muito, porque eu sei da sua dedicação, da dedicação de vocês, né? Porque apesar de acompanhar você, a gente acaba sempre acompanhando o marido por tabela, né? Porque a fertilidade é 50-50. Então, assim, tudo eu ia perguntando, e Exato. aí, como é que tá? Não, a gente tá fazendo isso, a gente tá fazendo aquilo e tal. E até esse tempo todo que você passou para chegar em descobrir realmente essa gestação, eu acho que foi por causa dos sintomas, que eles não apareceram, mas também foi por uma questão de ainda estar na incerteza e ter medo dessa Ainda isso, frustraçãozinha, né? exato. Sim, sim. É, tanto é que eu só tive a ficha só caiu quando eu peguei o beta na mão. Apesar de ter feito assim um monte de testes da Eu farmácia lembro. e eles assim todos acusavam Uhum. positivo. Só que quando eu peguei o beta e assim a hora que eu peguei o beta, eu mandei para você, eu mandei para o meu médico, eu mandei para minha médica e enquanto todo mundo falou, não, É, porque você você está mandou grávida, beta e você parabéns. ainda mandou perguntando, né? Apesar de tudo isso, você ainda mandou perguntando. Exato. Ah, é assim, é uma coisa que eu falo que tem que ter determinação, tem que ter foco. Uhum, E depende somente de você, de mais ninguém. é verdade. E me fala uma coisa, olhando para tudo isso que aconteceu e tudo mais, quais são assim os hábitos que você fez essa mudança para trabalhar essa endometriose, para trabalhar a sua fertilidade e que você tem certeza que você vai levar assim para a vida toda, que já está intrínseco em você? Quais, ai, os hábitos? Eu acho que essa alimentação saudável, né? Uhum, Eu não era uma pessoa adepta a atividades uhum. físicas, mas hoje eu gosto, mesmo que em casa eu faço. E
foco, né? E hoje você ainda mantém uma alimentação, como você fala, que a maioria da porcentagem é saudável, equilibrada e tudo mais. Dentro daqueles 80-20 que a gente 80%. aprendeu. 80%. 80%. Eu tento ao máximo não comer fora do horário. Eu tento ao máximo seguir aquelas regrinhas. Evito iFood ao máximo possível. Na minha gestação, eu não sei o que era iFood. Eu preferi fazer as minhas Eu comidas. lembro demais. Lembro do bendito do picolé também na gestação, que ele apareceu de novo. Então, tem todas essas questões mesmo. E assim, hoje a sua filha já começou a introdução alimentar? Como que ela tá? Já começou? Ela já fez Sim. 8 meses. Agora já entramos com a parte salgada, Uhum. né? E como que tá sendo para Mas, você? ai, assim, tá sendo especial, né? Apesar de ser É uma um luta diária, né? desafio. Porque até eles acostumarem, a gente já foi para vários métodos, né? Porque tentamos na forma de papinha, não deu. Uhum. Aí o pediatra falou, ó, vocês vão colocar tudo separadinho, colocamos nada. E agora a gente vai para esse método que eles falam, né? Que corta as Uhum. coisinhas e põe para elas comerem. Vamos ver como que vai ser. Mas é um desafio muito grande. Mas assim, tem gente que fala assim, ah, porque você é muito assim, assado. A minha filha, eu quero manter uma alimentação saudável também, que eu acho importante. Uhum. E ela tem o exemplo de vocês, o que é maravilhoso, né? Exato. Ai, que bom. Mas, assim, eu não consigo, assim, falar do que eu vivi, entendeu? Sem, sem pensar que, eu não sei nem descrever, né, o que eu sinto quando eu começo a contar Uhum. essas coisas. É muito, assim, é muito emocionante para mim, porque eu pensei que eu não fosse dar conta, eu pensei que eu não fosse conseguir. E igual a gente tinha falado lá atrás, o quadro de infertilidade, por mais que você tenta não se apegar a isso, sempre acontece. Ele sempre vem na sua Existe um cabeça. peso, né? Existe um peso muito Uhum. grande. E como você falou, ele Por- sempre aparece e ele sempre aparecia durante o processo. O que que você fazia quando esses pensamentos eles ficavam mais intensos para você? Essa ideia de que você não ia conseguir, de que não ia dar certo. Tinha alguma coisa assim que você lembra que você recorria? Corria, lembra que assim, eu falei que o paciente tem que ser amigo Uhum, do profissional que ajuda, do uhum, especialista. Eu sempre mandava áudio para minha uhum. psicoterapeuta e ela sempre dizia: Isabela, tem livros aqui no consultório, quer passar para pegar? Isabela, assiste tal filme. Isabela, vai dar uma volta. Esquece um pouco trabalho. Vai viver. É, tenta levar uma vida mais leve, mais tranquila. Assista meus vídeos, porque assim, essa especialista que eu faço também há vários anos que a gente tem um contato grande. Uhum, Ela me indica muita coisa, muita, sabe? Então, assim, eu tentava ocupar ao máximo a cabeça. uhum. Ótimo. Trazer outras coisas ali para o foco, né? Trazer outras coisas. Uhum, Mesmo que fosse assim, às vezes eu estava entediada dentro de casa, mesmo que fosse uma voltinha no shopping, eu ia uhum. Para dar essa mudada. para dar essa mudada. Uhum. Muito bom. E me fala uma coisa, como que tá hoje? Porque a gente sabe que quando a gente tem principalmente quadros de endometriose, por mais que você faça cirurgia,
por mais que você faça um tratamento, é uma mudança de vida mesmo, porque ela pode aparecer a Exato. qualquer momento novamente. Hoje você tem algum Pode. desconforto? Algum sintoma? Não, não. É que, assim, é muito importante relatar que quando, quando eu descobri que estava grávida, a gente fez muitas mudanças. E uma Sim, das mudanças foi, bom, vamos fazer tudo com o médico que você já trata. porque ele Ah, te poxa, conhecia, mas ele não conhecia o seu trata mais. caso, né? Sim, poxa, mas ele não trata mais. Não, ele não faz mais, não trata mais É, mulheres não é, grávidas. ele não era obstetra. Não é obstetra, mas ele vai acompanhar. Você vai fazer no consultório dele. Uhum. E as coisas vão encaminhando tão bem que eu fiz no consultório dele com uma parente dele. Tudo se alinhou. Tudo se alinhou. Uhum. E no dia da minha cesárea, ele participou. Uhum. Então, assim, eu já tinha um controle ali. Além do controle da gravidez, né, que eu fiz, eu já tinha também eu já estava tranquila, porque eu tinha também essa participação do meu Sim. médico. Uhum. E aí, mais uma vez, aquilo que você falou, né? A importância de ter confiança nos profissionais que te acompanham. Porque você ficou mais Nos tranquila profissionais. porque ele te acompanha, você realmente tem essa confiança nele, ele sabe do seu caso. Sabe, do meu caso. Tanto é que, assim, se eu, igual a gente tem essa relação, se eu te mandar mensagem, você já me Uhum, responde, ele também é assim. uhum, Então, assim, são três profissionais que eu não deixo por nada, entendeu? uhum. E É é a uma relação psicoterapia, multidisciplinar mesmo, né? Várias vezes eu falava assim, Isa, exatamente. conversa com o seu médico sobre isso, pergunta isso daqui. Ou então, olha, leve isso aqui para sua terapia. É importante trabalhar esse lado. E da mesma forma, você me Ouvi? trazia também orientações, né? Tipo, olha, Vitor, trabalhando isso na terapia. Olha, meu médico tá indo para esse lado. Exato. E assim, quando eu falo que o médico anda lado a lado da paciente, na gestação também, eu não deixei, né, de seguir uma alimentação, Que mudou, que apesar era de outra, ter que né? Porque as necessidades são era outra outras. alimentação, né? Foi feito todo um plano, né, nutricional, né, com a inclusão do leite, mas também em quantidades Sim, certas, né? E assim, o acompanhamento, né, psicológico, sim. que eu nunca deixei de fazer. Uhum. Apesar de hoje estar totalmente curada, porque eu tive quadro de depressão, que traz, né, a endometriose, ela traz essas Sim, causas. porque, assim, não é até importante a gente falar isso. Muita gente pergunta, né? Se a endometriose ela causa depressão. Diretamente, não. Mas vocês estão escutando aí toda essa trajetória da Isabela, então o que que acontece? A maioria das mulheres com endometriose, elas têm mais tendência, sim, a ter um caso de depressão por causa dessa avalanche que a endometriose faz na vida da pessoa, né? Exatamente. O meu quadro, ele não era totalmente associado à Uhum, depressão. Ele era um quadro associado mais à uhum. ansiedade, que é o que a endometriose faz com a gente, né? Mas quando você entra nos trilhos e encontra o tratamento correto, aí aquilo vai acabando. E durante a gestação, eu fazia regularmente todos os tratamentos, nunca deixei de fazer. Uhum, Porque eu sabia que se eu deixasse e eu tivesse uma recaída, alguma coisa, acarretaria diretamente na minha filha. uhum, Então, assim, hoje eu posso falar que eu venci de todas as formas. Eu venci com a alimentação, eu venci a parte da endometriose, que apesar de não ter cura, tem tratamento, né? E assim, eu me sinto uma vitoriosa e eu tô realizada por e isso. você é uma vitoriosa. Isso mesmo. Muito bem.
Ô, Isa, e se você pudesse, assim, hoje, dar um conselho para uma mulher que ela tá passando por tudo isso que você já passou, que ela tá lá no início, ela descobriu agora que ela tem um quadro de endometriose, talvez ela tá ali na frente da farmácia ainda perdida, sem saber que caminho que ela vai tomar. Ela tá muitas vezes aí com um quadro de infertilidade. O que que você, depois de passar por toda essa experiência, que eu acho que mudou a sua vida, mudou você, mudou a sua família, o seu marido, a forma como você lida com a sua filha e com a vida mesmo como um todo, o que que você diria para Sim. ela? Ó, eu diria assim, eu já fui tentante. Eu acho que você tem que acreditar, que você tem que confiar. E você tem que colocar nas mãos de Deus, porque Ele está preparando e está colocando as melhores pessoas no seu caminho. Porque quando eu disse também que é muito importante amigos, eu falo isso porque ao longo desse processo, eu fui conhecendo pessoas que tinham o mesmo problema que eu e foram me orientando. E Olha. hoje são pessoas que eu trouxe para dentro da minha casa. São pessoas que eu posso, assim, confiar e são pessoas que tiveram o mesmo problema na família que eu, ou até mesmo pior. Uhum. E hoje também a pessoa está totalmente curada, tem filhos gêmeos, também é uma vencedora. Uhum. E eu acho que tem a hora certa. Tem a hora certa. Mas, assim, além de você acreditar em Deus, você também tem que fazer. Você também passa pelo processo É um processo que começa em você, né? que começa em você. Uhum. Muito bom, Isa. Nossa, eu tô emocionada também. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim. Acho que eu vou me emocionar muito conversando com vocês, porque na verdade, quando eu pensei em chamar as pacientes para falar, eu pensei porque eu aprendo muito com vocês, né? Então, toda vez que eu vejo uma história como a sua e como várias outras que tem aqui no consultório, eu falo, poxa, essa história daria um filme de heroína, daria um filme assim com um ensinamento gigantesco. E eu acho que cada mulher que é tentante e tá num quadro parecido com o seu e escuta o que você está falando e tudo que você passou, ela sai realmente dessa conversa revigorada, né? Porque hoje Sim. você está aí com a sua filha nos braços, ela está fazendo 8 meses, é uma fofura. Eu fico apaixonada quando eu vejo as fotos, quando eu recebo e tudo mais. E existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. E eu sei que o seu tempo de plantar Escolher. ele foi dolorido, ele foi árduo, Foi. ele foi assim quase inexplicável, igual você falou, né? Eu não tenho nem palavras para descrever o que eu passei naquele momento. Mas Não. a vitória chegou. Chegou. Ai, que bom. Deixa eu ler aqui para você, ó. A Rosa tá falando que a sua história é linda, que parabéns pela sua determinação e pela sua coragem. A Vi também falou aqui que o seu relato era belíssimo. A Aninha falou que está emocionada também com a sua história. Teve o Jair tá aqui que colocou que ama essa mulher. Então tenho que ler também essa mensagem linda. E é isso. E teve algumas perguntas aqui no inbox, Isa. Eu vou ler Sim. aqui para você. Teve uma pessoa que perguntou o seguinte: quando você descobriu que você estava grávida, você ficou com medo de alguma forma? Tive. Quando eu descobri que estava grávida, eu falo 3 meses exatos, mas não era Uhum, 3 meses, eram 2 meses e uhum, meio. Eu já sabia até o sexo da bebê. uhum.
Só que assim, eu só contei para alguns familiares, porque eu já tinha ouvido relatos, mas eu não tinha prova de que eu pudesse abortar, de que pudesse acontecer alguma coisa. Uhum. Tanto é que eu tive assim um pequeno sangramento na placenta e eu tive que fazer uma ultrassonografia às pressas. Mas graças a Deus estava tudo saudável, tudo bem com ela. Uhum. E só depois dos 3 meses é que eu senti confiança, que nós, né, sentimos Uhum. confiança de contar, né, para os outros que a gente estava esperando um bebê. Uhum. É, eu acho que é normal, né? Depois que você passou por tudo isso e tal, ter essa insegurança, esse medo mesmo aí no início, eu acho que é super normal mesmo. Deixa eu ver aqui o que que tem mais de pergunta. O que que você teve mais dificuldade de colocar em prática do seu dia a dia? Se foi o exercício físico ou se foi a parte da alimentação? O que que te pegou mais? Acho, acho que o que pegou mais foi a parte de alimentação, Uhum, porque você tem que estar 100% determinada a mudar. uhum, Eu era uma pessoa que eu acordava de manhã, eu comia pão com ovo no café. Se tivesse uma carne, eu comia pão com carne. Café, se tivesse uma garrafa, era o dia inteiro. uhum, E isso foi acabando aos poucos. Hoje, se me oferecerem assim um pão com ovo no café, até como, mas é raro. Mas esse processo da carne, essas outras coisas, isso daí a gente vai acostumando e vai deixando para trás. Não que você não vai tomar nunca mais, aham, mas de vez em quando, né? uhum, É, lembra dos 80% e depois tem os 20%? uhum, É naquilo ali que entra. E com, assim, eu falo que com moderação. uhum. Então, ter essa consciência alimentar foi o mais difícil para você. Exato, exato. Uhum. Deixa eu ver aqui o que mais. Estão perguntando aqui como que foi o pós-cirúrgico para você. Foi super, assim, tranquilo. Tranquilo na questão, como eu tive muito apoio, né? Assim, já falei várias vezes, para mim foi mais fácil, porque eu já cheguei, o meu médico já sabia de toda a minha história, eles me acalmaram, né? Porque foram Uhum, dois médicos, eles me acalmaram, e eu saí da cirurgia, assim, muito tranquila, porque eu tinha muita confiança, porque eu tinha me preparado muito. Uma semana antes, eu comecei toda a preparação. E não era só essa alimentação, não. Foi sopa, sopa a semana toda. E eu tive consciência daquilo. uhum, Eu sabia que eu tinha que fazer. Teve um momento que eu não aguentava mais, porque era sopa no almoço, sopa na janta. uhum, Mas eu falava assim, gente, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Eu pensava assim, eu tinha essa frase comigo. Se eu não fizer, quem vai fazer? E se aquelas dores voltarem? O que que eu faço? Como eu faço? O meu marido vai me carregar de novo? Ele vai me tirar da cama e vai me carregar para o carro? Eu sou a mudança. Eu tenho que acreditar na mudança. Depende de mim. Então é eu, somente eu. E aí você vai conhecendo, porque eu acho que ainda é um tabu, as pessoas comentarem sobre a uhum, endometriose. Não só sobre ela, mas sobre outras doenças também que são semelhantes. uhum, No hospital mesmo, eu fiz amizades. E destas amizades, eu fui conversando com pessoas que também fizeram um relato do que passaram para ter filhos, sobre quadros de infertilidade, uhum, de pessoas que foram diagnosticadas como infértil e hoje tem casal. uhum. E aquilo foi me dando força.
Então eu saí bem tranquila. E assim, como eu falei que eu tive 100% de rede de apoio, eu trabalhava de casa. Então a minha recuperação foi Uhum. 100%. Ótimo. E tem uma última pergunta aqui, que é: como ficou o seu intestino, já que você tinha endometriose profunda? Como que você, se você teve alguma sequela? Até ela colocou aqui em outra caixinha sobre bolsa, porque tem muitas mulheres que quando fazem a cirurgia, né? Principalmente essa cirurgia que afeta o intestino, elas saem com a bolsa de de colonosco, de realmente assim, para depositar as fezes. Vou falar assim que é mais fácil de entenderem. Não, E aí ela quis saber de você. não. O que aconteceu comigo não foi nem a questão do intestino. Do intestino foi 100%. Eu não tenho uma parte do intestino, né? Uhum, Porque a endometriose ela estava muito avançada. Então, na cirurgia, eles cortaram essa parte, deixaram só a parte saudável. uhum. Porém, eu tinha aderências na bexiga. Por isso que a bendita da infecção urinária, entre aspas, né, Sim, exatamente, vivia dando as exatamente, caras. exatamente. Então, quando eu acordei da anestesia, o meu médico veio me ver e ele me falou, Isabela, só tem um porém. Eu falei, ai, o quê? Uma pequena intercorrênciazinha. Você vai ficar 7 dias de sonda. Mas depois, tudo normal, vida Uhum, normal, vida que segue. uhum, Só isso. Por conta que você tinha bastante aderência na bexiga. uhum. E depois de 7 dias, fui até o consultório, retirei a sonda E vida que segue. e segui a minha vida Uhum. normal. E vida que segue. Ótimo. Então, beleza. Isa, acabamos todas as perguntas. Eu queria te agradecer, porque realmente eu sei que é muito difícil quando a gente passa por um momento tão difícil voltar, né? A gente revive alguns sentimentos, algumas coisas, mas é como a gente conversou, né? Inclusive hoje, é por uma causa maior. Várias pessoas com certeza saíram Sim, daqui com a sim, energia revigorada, entendendo que existe um com certeza. tratamento, que existe uma saída, que como você mesma falou, essa mudança ela começa em você, né? Em você. Então, se olhar, se conhecer, buscar as alternativas, buscar ajuda, como você falou, ter quem segurar na mão faz toda a diferença. Então, muito Faz toda a obrigada diferença. por compartilhar, pela confiança, pelo ensinamento e a lição de vida que você deu para nós hoje. Olha, eu só tenho que agradecer, né? Por Deus ter colocado assim anjos no meu caminho que me fizeram acreditar, né, que eu poderia chegar lá, vencer. E assim, para as tentantes que estão na live hoje, eu deixo um recado: não desista, não desista. Tem a tempestade, mas depois vem a bonança. Você consegue, você chega lá. Eu falo muito pro meu marido aqui em casa, que igual eu falei lá atrás, essas doenças, elas eram tabu. Uhum. Hoje não, hoje não. Quando eu descobri a endometriose, eu não comentava, eu não falava o que, que eu tinha, de medo das pessoas me julgarem. Hoje eu vejo que não é assim. Que quanto mais conhecimento você levar para as pessoas, você pode estar ajudando. Você pode estar ajudando. Às vezes a pessoa está esperando só aquilo para poder mudar. Às vezes você é um empurrãozinho que está Uma faltando. orientação, um empurrãozinho que está faltando, exatamente. Uhum. Então hoje você foi um empurrãozão, Isa. Tenho certeza. Eu acho que todo mundo ficou muito feliz em conhecer a Isabela, a história dela. Foi realmente assim muito, muito fantástico. Ai, gente, olha, eu que tenho que agradecer, né, a todo mundo que ficou na live. Eu peço desculpa porque eu sou muito tímida para falar. Peço desculpa
porque às vezes assim, eu não encontro palavras para descrever, né, o que eu quero expressar, mas assim, eu tentei assim passar um recado para que vocês assim sigam, somente siga e acredite em você, porque você pode, você é capaz, você vai chegar lá. Ah, Isa, imagina, você fala super bem. Fica tranquila, eu acho que todo mundo se comoveu. Eu quase não falei direito aqui porque eu fiquei emocionada. Mas olha, muito obrigada. Eu espero que realmente a sua mensagem ela tenha tocado o coração das pessoas. Pelas mensagens, eu super acredito que sim. E que esse sentimento de merecimento, de mudança e de coragem, ele esteja presente realmente para todo mundo que está nessa luta, aí nessa jornada que você já traçou também, tá bom? Ai, obrigada. Muito obrigada, um beijo grande, uma excelente noite para você e até mais. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.